Recording progress. E aí, vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast de educação com os professores Leonardo de Andrade e Ian Matos. E falando em educação, hoje o papo é sobre política e religião na escola. Se discute? E aí, Ian, o que você acha? Se discute e se problematiza e se desmistifica tudo. Eu acho que, é claro, que se discute todo tipo de religião. Eu acho que é necessária a discussão sobre as religiões, né? O próprio ensino de sociologia aborda bastante isso. E política é óbvio que se discute, não é possível falar em educação, falar em conhecimento, em sociedade, sem falar em política. É tudo interligado. Eu acho que se discute sim, e não podemos construir uma educação, né? No nosso caso, uma educação socialista, uma educação libertadora, que não busque trazer para dentro da discussão o tema religião e o tema política, principalmente, né? Como eu disse, não tem como desvincular a política da educação e do ensino. A religião em si, ela deve ser inserida no contexto do ensino e da educação em um processo de conscientização e conhecimento em relação às religiões, né? Não sobre uma religião, não sobre uma instituição, mas sobre o processo histórico, cultural do desenvolvimento das religiões, que faz parte do desenvolvimento humano, né? Porque Sim. não tem como desvincular a religião, porque ela como Marx dizia, ela é uma expressão da sociedade, né? É uma expressão da sociedade, e essa religião ela vai se expressar através dos seres humanos as suas condições da sua realidade, né? Então a gente vê durante toda a história da humanidade, pelo menos durante toda a história escrita da humanidade, a religião presente em milhares de esferas sociais, nas relações sociais, né? Desde do próprio contexto religioso até do contexto econômico, do contexto jurídico, do Estado, né? E da política em geral. Então, a religião é inserida na política, a política está inserida na sociedade, e não tem como fazer uma educação, fazer um ensino sem abordar religião e política. A temática de hoje é polêmica para alguns, né? Diria assim, porque a gente está num embate profundo nos últimos anos sobre o papel da escola na sociedade, sobre o que a escola vem fazendo no âmbito da conscientização política, né? O que ela vem fazendo bem pouco, na verdade, em algum nível. E nos últimos 10 anos surgiram uma série de movimentos que a gente já conhece quais são, e que a gente falou no podcast mais de uma vez, né? Como o Escola Sem Partido, né? Movimentos que são mais reacionários, que querem voltar para algum estado social, algum estado de escola em que se discutia apenas os conteúdos, como se isso não fosse político, né? O currículo em si, a construção de um currículo, quer dizer, ela já é completamente política, porque um currículo é uma força, o currículo é uma identidade, o currículo é uma definição de sociedade que não surge do nada. Isso é sempre importante a gente pensar quando a gente pensa no currículo escolar e na escola, nesse espaço, né? O currículo não caiu que nem um tablado de pedra do céu, assim, diz, aqui se fez a escola. Não. O currículo é pensado por seres históricos, seres críticos, né? Seres humanos, intelectuais progressistas ou intelectuais conformistas, né? Ou intelectuais reacionários ou sectários, enfim. E se pensa o currículo de uma forma com que se construa uma sociedade específica. Então, quando a gente fala, né, política e religião na escola se discute, deve se discutir, mas infelizmente deve se discutir no sentido, né, nesse sentido, mas infelizmente não se discute tanto quanto deveria. Futebol também, por sinal, a gente deveria discutir mais na escola, ao invés de simplesmente largar uma bola no pé das crianças e deixar que a coisa acontecesse. Então, assim como você falou, né, tem toda a questão política intrínseca a quem nós somos, enquanto sujeitos, enquanto sociedade, mas é muito necessário a gente discutir essa temática para que a gente desmitifique cada vez mais esse papel
da escola enquanto espaço social de constituição de outros seres humanos, né? A escola, diferente do que pregam esses outros projetos aqui que eu mencionei, o Escola Sem Partido, né, e que pregam algumas figuras políticas aí que a gente conhece, vamos falar mal aqui do Milton, como a gente gosta sempre de fazer, né? Milton Ribeiro, que fala que tem que ter menos ideologia e tal, e aquele blá 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 opressor de sempre dele, e falar que não é possível que não seja político. É possível que a gente não discuta, né, na escola, não se discuta política e religião, como não se faz. O âmbito da sala de aula que a gente tem é muito apolítico nesse sentido. Quando a gente tenta discutir política com algum professor ou alguma professora, principalmente na educação básica, parece que é uma sensação de esquivamento disso, né? Algo que fica muito no ar de tópico proibido, né? E eu não estou falando no geral, assim, não é todo mundo que faz isso, mas isso é muito comum de acontecer. E religião, então, nem se fala, né? A escola brasileira deveria ser laica, mas ainda existem muitas escolas que rezam, ainda existem muitas escolas que obrigam a inserção de determinadas religiões. Esses tempos eu li um relato que me fez muito triste, na verdade, foi inclusive no livro de organização do Fernando Cássio, que é o Educação contra a Barbárie, né? E aí o relato de uma aluna, isso ali em 2013, 2014, eu acho, né? Na época das ocupações das escolas, em que ela fala sobre a escola que ela viveu e como havia uma série de forças veladas ali que os alunos foram descobrir só na ocupação. E que uma das formas de castigo, veja só, uma das formas de castigo que os alunos sofriam quando faziam alguma coisa errada era ir para a biblioteca lá, que a biblioteca aparentemente é sempre castigo, né, na escola brasileira. Manda para a biblioteca e tinha que ficar copiando o salmo da Bíblia. Ou seja, olha só, e depois esses movimentos de escola sem partido querem falar de doutrinação a partir de outros grupos, né? Como se não houvesse uma doutrinação por parte dos conservadores e tal. Então, quer dizer, a gente fala muito pouco sobre esses assuntos na escola. A gente não discute política porque as crianças não conhecem nem o ECA, saem da escola sem conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é política, isso é importante, né? Isso é uma política pública feita para as nossas crianças saberem quais são os seus direitos e deveres. Né? As crianças saem da escola sem conhecer a Constituição brasileira, sem conhecer a lei brasileira. Né? A gente termina o ensino médio, nunca estudou legislação. Quantos alunos eu tive no pré-universitário em que eu trazia legislação para a sala de aula e dizia, olha, vocês vão fazer uma redação no Enem, tem que saber legislação, tá? Porque vocês vão ter que abordar isso aqui. Como é que vocês vão fazer uma redação sem ofender os direitos humanos, né? Sem violar os direitos humanos e sem saber legislação? Não dá, uma coisa é incompatível com a outra. E aí o pessoal ficava lá, pá, mas eu não sabia, ela nunca lia a Constituição brasileira, nunca conhecia a legislação brasileira, não sabia nem os seus direitos. Então, quer dizer, esse é um outro processo de politização que a escola se exime de fazer. E na religião é a mesma coisa, né? A gente não fala sobre umbandismo, não fala sobre protestantismo, fala o conceito histórico, né? No ensino médio a gente estuda a religião protestante por causa de Martinho Lutero e acabou, né? Eu tive um momento muito engraçado na sala de aula com alunos do terceiro ano do ensino fundamental uma vez, que a gente estava estudando história da África, né? E acabamos nos debatendo na situação das religiões de matrizes africanas. Não tem como. Estudar a história da África significa estudar a escravidão, atualmente, né? História da África e Brasil, e se deparar com as religiões de matriz africana. E daqui a pouco, lá pelas tantas, um aluno pergunta: essa religião é do mal? Né? A gente, como assim do mal? Né? Eu entendi o conceito que ele queria dizer. Ou seja, um conceito muito cristão, né? Do bem e o mal, daquela coisa que existe o preto e o branco, né? Aí eu falei para ele, não existe religião do bem ou do mal. Existem pessoas do bem ou do mal, né? As pessoas são seres com consciência, são sujeitos à sociedade e eles definem o que eles vão fazer, o que eles não vão fazer. Né? A gente pode ter pessoas que são católicas e serem más, e pode ter pessoas que são de Umbanda e serem más, ou serem boas, enfim. E aí, daqui a pouco o aluno perguntou, professor, o que é satanismo? E a minha cara para responder um negócio desses, né? Bom, chega a ser engraçado, né? A gente tem Cômico e perigoso, né, ao mesmo tempo. uma cômico e perigoso.
A gente tem uma ausência de consciência e racionalidade em relação à religião e à política na escola que é imensurável, né? Como tu disse do currículo, né? Ele é construído por pessoas, né? E as pessoas têm intencionalidade na reprodução desse currículo, na reprodução desse conhecimento, na elaboração e na reprodução dele. Não é feito com ausência de intencionalidade. E aí a gente tem essa sociedade brasileira atual, onde o presidente da República fala que vai nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico, né? Então a gente tem um contexto reacionário, fundamentalista, cristão, onde se insere em todas as esferas das relações sociais no Brasil, como natural, né? Como naturalizado. E agora mesmo, dia 1º, dia 2 de janeiro, uma casa de reza indígena de um povo originário, eu não vou lembrar de onde e não vou lembrar o nome do povo, foi queimada, sabe? E não foi um nem dois. Durante o ano todo vieram acontecendo esses casos, e aí a gente tem o pessoal do agronegócio envolvido, o pessoal da mineração envolvida, ataque às religiões dos povos originários, ataque às religiões de matriz africana. E esse fundamentalismo cristão cada vez mais inserido no Estado, inserido na Constituição de políticas públicas, inserido no Congresso. E é isso, e o Estado é laico, né? Como é que a gente não vai trazer para dentro da escola, onde a propósito, a proposta seria desenvolver cidadãos pensantes e racionais, mas sem elaborar a racionalização e o pensamento sobre essas questões que afetam fundamentalmente a nossa sociedade e o desenvolvimento dela enquanto sociedade, né? Então, é quase que inadmissível não trazer para dentro da escola, enquanto ambiente de pensar, a política e a religião. Que a gente precisa debater isso e precisa desmistificar casos, como tu citaste, das religiões de matriz africana, dessa, como é que eu vou dizer, de transformar em mal outras religiões que não a religião dominante nessa sociedade, né? Esses dias eu vi na internet uma barbárie. Cristãos, pessoas ligadas às religiões pentecostal do Brasil, atribuindo o coronavírus aos judeus, sabe? Pessoas com bandeira de Israel, sabe? Então, tipo assim, esse é o Brasil que a gente está vendo hoje, né? E é o Brasil da ausência do debate político, racional, consciente, e a ausência do debate religioso, real. Não do debate de uma defesa de uma religião e da coisificação das outras religiões, de transformar as outras religiões, os outros, em os errados, os que não estão do lado certo da história, e eu, no meu cristianismo, na minha evangelização, eu estou certo, né? Então, é muito perigoso a gente manter essa estrutura de desenvolvimento da sociedade, que é a escola, com a ausência desses debates sérios, né? Esses debates que influenciam décadas de desenvolvimento e do caminhar da sociedade. É muito perigoso a gente manter essa ausência desse debate. Exatamente, né? Esse contexto que a gente está vendo agora, esse momento que a gente vive, ele não é momento que caiu do céu também. A gente precisa parar de mitificar isso, assim. A gente atribui fenômenos que são atuais a causas sociais. Por exemplo, as pessoas ficaram intolerantes por causa da internet. Tem a ver, mas não tem tanto a ver assim. Tem a ver com um processo muito mais longo que é curricular também, né? Essa apologia que os governantes vêm usando de tornar a escola neutra, de tornar a escola espaço de conteúdo curricular, isso não é novo, isso não precisa nem fazer. A minha escola foi espaço de conteúdo curricular. Não se discutia política.
não se discutia religião, não se discutia tópicos que eram fundamentalmente importantes, e não se discutia coisas que não vinham do livro. Então, quer dizer, lá nem precisava escola sem partido, né? Lá já estava acontecendo escola sem partido. Né? A gente está falando de uma escola aí que mais de 10 anos atrás, ou seja, e tem tantas outras que são assim. Então, esse processo que a gente está vivendo agora de intolerância, ele é um processo longo, ele é um processo que vem se solidificando por conta da ausência que a nossa escola tomou, né, no seu papel de função social, no seu papel de conscientização. E claro que existem vários outros fatores sobre isso. O podcast de hoje, pessoal, foi mais ou menos inspirado na matemática de um ex-aluno meu que me procurou, né, essa semana, mandou mensagem lá no Instagram querendo perguntar justamente algumas coisas relativas a isso, né? Ele queria saber por que as pessoas não conseguem discutir política sem quebrar o pau, né? Era basicamente essa lógica, assim, sem quebrar o pau, sem entrar num mérito de descer o cacete, como ele falou, uns nos outros, sem levar para o lado pessoal, e insistindo que alguém tem que ser de esquerda ou de direita, ou senão a pessoa é enrustido, enfim, né? Mais ou menos assim como ele me falou. Ou seja, sem conseguir discutir civilizadamente aspectos da nossa política. E isso está tudo envolvido em como a nossa escola vem fomentando isso, em como a gente, ao longo dos últimos, vamos ver aqui, dos últimos quase 100 anos, desde a reforma da escola nova, né, que tentou fazer isso, de como a gente teve um currículo que é político para a opressão, e já era basicamente o que o Escola Sem Partido queria. Um currículo que era somente currículo. Né? E a gente vem acentuando isso cada vez mais. Durante a década de 80 e 90, a gente teve um suspiro disso. Existem, com certeza, muitas escolas progressistas por aí, a gente não pode generalizar, mas, ao mesmo tempo, existem muito mais escolas que já estão nessa ótica opressora, de que a gente não consegue falar sobre nada, e aí, quando a gente sai dela, quando a gente chega na outra ponta da sociedade, né? Quando a escola termina o seu papel de formar sujeitos para a cidadania, a gente não consegue debater sobre as coisas porque está tudo muito polarizado, está tudo muito complexo de discutir, né? Justamente tudo isso que o professor Ian trouxe, assim. A gente entra nesse processo, eu acho até que isso casa assim com o que o professor Ian falou, de legitimação do Estado sobre a intolerância, né? Porque é isso que o nosso Estado vem fazendo. Toda essa bancada evangélica, todo esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, todo esse discurso dos ministros, isso é legitimação da intolerância. Né? A gente tem isso basicamente. Então, se o sujeito não teve um processo de politização na escola, não aprendeu a falar sobre política, porque é preciso aprender a falar sobre política também. Não é uma coisa tão simples, né? A gente não pode chegar ali na esquina e sair falando sobre política e achar que sabe o que é comunismo, o que é socialismo, e enfim, né? Nós que somos partidários desses movimentos assim, temos que estudar o tempo inteiro para saber mais sobre isso, para que a gente não fale tantas besteiras, né? Poxa, eu estou estudando educação aí há 5, 6 anos e eu continuo estudando, ou seja, para saber cada vez mais. Então não é uma coisa simples de sair falando. E religião também não, porque religião mexe, e acho que eu tentei responder isso assim para esse meu aluno um pouco, essas coisas mexem em pontos muito pessoais, muito delicados, né? A gente não consegue ter humanidade sem política. Política é uma coisa muito antiga na história da humanidade. E a gente não consegue ter humanidade sem religião também, né? O processo de explicar o mundo, ele vem da religião. Então, são temas profundamente delicados, assim, de falar. E se a gente não aprende a falar sobre eles, a gente entra nesse estado catártico de intolerância, de discurso ao ódio, de destruição do que pensa o outro, porque acredita-se que ele não está certo, ou alguma coisa assim, né? Religião, ela é uma forma de conhecer o mundo, né? De fato. Quando o cara vê o raio caindo e diz que é Deus Tupã, que é aquele raio, ele está interpretando o mundo dele de uma forma, né? É preciso que a gente aprenda a respeitar isso. Só não tentem me catequizar, né? Mas tudo bem. A escola, ela é construída por pessoas, né? E é preciso a gente sempre deixar isso bem explícito, que a escola, enquanto instituição, ela não se move sozinha, ela não se constrói sozinha. São pessoas que agem
através da política e constroem o currículo, constroem a escola, e são pessoas também que atuam dentro da escola diariamente, cotidianamente, e constroem através da educação, das relações sociais, né, das relações mesmo, do diálogo, do cotidiano, e essa construção é o que vai resultar numa escola opressora, porque as pessoas que constituem essa escola são opressoras. É preciso a gente perceber isso para perceber onde que está o problema, né? Eu acho que essa questão da polarização, ao meu ver, ela é um pouco ausente, um pouco superficial em relação à sociedade atual no Brasil, né? Eu acho que o que nos falta hoje no Brasil é a ausência, né? O que falta é a consciência de classe, é a consciência da classe trabalhadora saber o que é. Porque o capitalismo se desenvolve e desenvolve uma ideologia dominante que transforma as pessoas em um ser social que não sabe o que é. Por exemplo, temos a ideologia empreendedora. O cara vende bolo na rua, acha que é empreendedor, que é patrão. A mãe sai na rua com bala de goma num braço e o filho no outro, acha que é patrão, acha que é empreendedor de fato. Então, resumidamente, o capitalismo traz essa ideologia que mistifica muito e confunde muito o saber ser e onde está do ser social, né? Aonde o ser se coloca, qual sua posição nessa sociedade, qual sua posição nessa sociedade que produz riqueza, né? E não distribui riqueza e não facilita o acesso a coisas básicas como comida, gás, como a uma moradia decente, e as pessoas se perdem nessa ideologia. O que nos falta, ao meu ver, é a recolocação das pessoas no seu lugar, né? Saber se onde está, saber se onde está e o que é, né? Eu acho que falta muito isso e a escola opressora, a escola burguesa, como quiserem chamar, ela contribui muito para essa polarização. Eu acho que não há uma polarização consciente de que eu me oponho a ti de forma radical. Porque vamos observar uma coisa, né? A polarização é de que lado? Quem é racista? Né? Quem é homofóbico? Quem odeia as outras religiões? Quem classifica as outras religiões como outras religiões? A gente tem um grupo no Brasil que faz isso. A gente não tem dois grupos que fazem a mesma coisa. A gente tem um grupo que defende direitos humanos, que defende a liberdade de expressão, que defende o Estado laico, que defende a escola libertadora, que defende, sei lá, várias coisas. E tem outro grupo que luta contra isso. E que luta, além de lutar contra isso, luta para acabar com isso. Acabar com resquícios que tem de liberdade, de qualquer tipo de liberdade, qualquer tipo de direito, desde direitos trabalhistas até direitos como, por exemplo, as cotas da participação de mulheres nos partidos políticos, por exemplo. Querem acabar com isso, sabe? Então, acho que essa polarização é uma construção que a gente tem de uma situação mais aprofundada da dominação da ideologia burguesa e do capitalismo na nossa sociedade. A polarização, de fato, porque tentam colocar como se a gente estivesse em lados opostos se enfrentando, né? Com interesses, digamos que similares, mas que um quer ter a razão sobre o outro, né? Só que, de fato, a gente tem interesses distintos, só que um lado é racista e o outro não, sabe? Então, eu acho que a polarização ela é um conceito que mistifica muito o debate. Eu acho que nos falta muita consciência da classe trabalhadora, muita consciência da sociedade em si, de saber o que é, saber onde está, saber o que está acontecendo com seu próprio desenvolvimento, sua própria constituição enquanto sociedade, enquanto classe, como quiser,
mas não acho que seja essa questão de polarização, ambos se odeiam. Não, eu odeio racista, por exemplo. Vai me chamar de polarizado? Pode chamar, sabe? Mas eu odeio quem é racista. Isso é ser polarizado? Né? Acho que isso é ser o básico, sabe? Não é ser polarizado. Eu nunca tinha pensado, sabes, na polarização dessa forma. Ela faz muito sentido, muito sentido. Nunca tinha parado para analisar a possibilidade de uma manipulação da ideia de polarização. Mas a bem da verdade é que ela é isso que você falou, né? Ela é essa ideia que é construída em que parece que nós somos uns contra os outros, mas existe todo um processo social por trás disso, né? Porque é bem do capitalismo fazer isso, né? De Exato. pegar coisas e atribuir a si com outro sentido. Por exemplo, a diversidade, né? O capitalismo adora falar em diversidade, adora falar em capitalismo verde, sabe? Coisas do tipo. Eles falam Sim. em desenvolvimento sustentável. O capitalismo não se desenvolve de forma sustentável. Assim como não existe diversidade no capitalismo. O capitalismo depende não que não existe diversidade no capitalismo, até porque existe, é impossível não existir, mas existe a tentativa, é uma diversidade falsa, né? A gente defende diversidade nas empresas, nas indústrias e tal, mas bota a PM para matar negro, sabe? Bota a PM para matar, Sim, enfim. fundamentalmente precisa da opressão, né? Sim, é a diversidade que oprime. E aí eu acho que o papel da educação, nesse sentido, é trazer uma conscientização para as pessoas sobre a política, sobre a religião, sobre o seu status quo, sabe? De onde estamos, né? E o que Sim. estamos fazendo e quais são os processos que constituem a nossa realidade. Eu acho que esse é fundamental. Isso se insere na religião, isso se insere na política, dentro da educação. Perdi o fio da meada, viu? Tá. Mas assim, eu estava pensando uma outra coisa também, justamente nesse sentido, né? O como a gente vem assistindo essa alteração dos conceitos por parte do processo capitalista, por parte do processo neoliberalista, e de como isso se encaixa com a escola que vem sendo criada e a escola que vai ser criada, né? Porque a nossa preocupação aqui, sempre para quem nos escuta, minha e do professor Ian, é com a escola que vai ser criada nesses tempos que a gente está vivendo, né? E nos tempos em que nós somos professores e somos formadores de professores e professoras. A gente vive num tempo da BNCC, aqui no Brasil. Eu não acho que a gente chegou a falar em nenhum programa da BNCC explicitamente sobre isso, né? Eu não sou favorável à BNCC, deixando bastante claro esse ponto aqui no podcast. Não sou favorável à forma como ela foi formulada e não acho que a gente deva ter no Brasil base comum, porque o Brasil é um país de escala continental, com uma diversidade cultural de muita boniteza e que não pode ter um negócio que diga que todo mundo tem que estudar a mesma coisa em todo espaço. A gente tem que estudar determinadas coisas que são científicas, que fazem parte de um currículo, mas é isso, né? E um dos discursos, voltando à nossa temática sobre política e religião, né? Um dos discursos que a BNCC gosta de fazer é mascarar essas questões, né? Mascarar as lógicas, os mitos com palavras bonitas, né? O Ian trouxe a questão da mãe que vende bala de goma, do tiozinho que vende bolo ali e tal. E na BNCC, ela futuramente vai criar uma sociedade de indivíduos que acreditam que são de fato empreendedores, né, como o professor Ian trouxe, que é aquela velha lógica liberal lá do self-made man, né, o sujeito que se faz dessa forma. Só que isso é uma carapuça. E quando a gente entra no aspecto da política e da religião e de outros tópicos que são complexos e que devem ser debatidos, né, uma das coisas que a escola tem feito nesse momento, que a BNCC principalmente faz, nas aparências, não se eximir ao debate. Ela vai falar lá no documento dela que tem que debater a diversidade, né? Sempre essa palavra, a diversidade, a equidade, né?
para realizar os direitos de aprendizagem dos sujeitos para que eles façam um pleno exercício para a cidadania. E aí a diversidade entra em tudo, né? Parece que diversidade é tudo, diversidade política, diversidade religiosa, mas ela nunca diz como isso deve ser feito. Essa é a questão mais engraçada de tudo, né? Tem que ser feito, mas não diz como deve ser feito. E aí a gente acaba nessas situações, assim, né? A situação como eu narrei, dos casos que eu enfrentei, que já eram escolas atribuindo a BNCC, e eu, nesse sentido, para tocar um pouquinho mais de lenha na BNCC, eu tive uma experiência também com livros didáticos já prontos da BNCC. E como eu estava realizando aulas do terceiro ano, uma das matrizes curriculares é falar sobre a Constituição do Brasil. E a gente não consegue falar da Constituição do Brasil sem falar da miscigenação brasileira, né? O brasileiro, ele é um pouco de tudo, né? Um pouco de todos os outros continentes. A gente é formado assim. Mas, ironicamente, um dos livros, né, desse conteúdo, desse módulo, um dos livros dividia espaço dos indígenas e dos africanos, né? Era África e indígena no mesmo livro. Mas aí o próximo livro do módulo, do conteúdo, era somente dos imigrantes europeus. Ou seja, vocês percebem o quanto a opressão está dentro desse discurso do currículo? Se fala na diversidade, se fala na política, se fala na equidade, na igualdade, mas aí o professor recebe 2 livros, um que fala mais sobre um grupo que é opressor e o outro que fala que os indígenas são pessoas que gostam de viver em tocas. Era exatamente isso que o livro falava. O livro não abordava a cultura indígena, não abordava a beleza da religiosidade, não abordava como eles vivem, não abordava a forma de viver em comunhão com a natureza, não abordava nada que era político e nada que era religioso. Abordava que os indígenas constroem tocas e constroem a forma das suas construções e as suas vestimentas, e é isso. E dos africanos diziam que os africanos tinham cultivado café e tinham inventado a farinha e tinham, sabe, umas coisas assim que eram de um absurdo, de uma feiura opressora muito grande e que é óbvio que a longo prazo vai colocar nos alunos, né, alunos e alunas, o opressor dentro deles. Porque a única coisa que eles sabem falar ao sair da escola é que o indígena vive em toca, né? E aí chega numa aldeia indígena e vai ter contato, né? Como eu tive uma colega indígena na pedagogia, e a primeira coisa que pergunta é: mas onde é que vocês dormem? Como é que vocês vivem? Porque não sabe nada daquela religião, e fica espantado com cada hábito, com cada coisa, como se a gente vivesse ainda no século XIX, em que um europeu chega no Brasil, ou no século XVI, né, 17, e vê lá o indígena como se fosse um selvagem, como se não fosse um outro ser humano, que tem uma outra cultura, né? Então, a gente continua vivendo esse mesmo aspecto que o professor Ian falou, né, que é vinculado ao capitalismo, que é vinculado hoje ao neoliberalismo, né, e que forja, e eu nunca tinha pensado sobre isso, foi uma reflexão importante dessa questão da polarização, mas forja um sujeito sem consciência da própria realidade concreta. É isso que eu acho que é. Não somente sem a consciência de classe, né? O Ian sabe que eu não sou marxista, mas sem a consciência da realidade concreta que ele vive. É isso que me parece que se busca fazer quando a gente não discute religião e política em sala de aula. Essa questão da BNCC, ela é o maior exemplo da dominação ideológica burguesa do capitalismo, né? Porque olha o apagamento da história das sociedades que tem, né? O apagamento das outras sociedades, né? Dos povos originários, dos povos de África, e a manutenção e a reprodução da história e do conhecimento dos povos europeus, por exemplo, né? Isso é um exemplo nítido, né? Dessa ação de dominação do saber dos educandos e das educandas que a gente desenvolve acaba desenvolvendo dentro da sala de aula por uma opressão das políticas públicas, das instituições, e os professores e as professoras acabam desenvolvendo isso. Chega no final lá, o aluno acha que índio é aquele que faz e mora na toca e toma banho de rio só, sabe? É o apagamento da história
buscando reescrevê-la do seu jeito opressor, né? Até porque, se a BNCC, né, se os currículos abordarem a mais sobre outras sociedades, sobre outros modelos societários, sobre outros modos de relação social, sobre outros modos de produção da materialidade da vida real, vai causar uma contradição sobre aquilo que eles tentam reproduzir. Então, eles vão limitar muito o conteúdo sobre outras formas de ver o mundo, sobre outras ideologias, sobre outras cosmologias, para manter a reprodução daquela Exato. ideologia, daquelas cosmologias que eles querem manter, né? Então, não tem como eles falam em diversidade, mas a diversidade é super limitada, né? E Ela eu é penso que estreita, né? é estreita, vai afunilando e fica simplificada, resumida em 2 páginas com uma foto de uma tribo, com uma foto, sabe, O que eu das adoro nesse barbáries. discurso da diversidade é que é quase como se dissesse assim: eu te permito viver, e a gente tem diversidade, todo mundo está vivo, mas eu não te permito ter direitos, tá? Só tá vivo, mas também mais ou menos. Se a gente puder te matar, né? Se a gente puder te tornar menos, aí é bom. Mas parece que é esse o discurso da diversidade que a gente vem assistindo hoje em dia. Se tu tiver ouro na terra que tu mora, aí a tua terra é minha e tu vai ter que aceitar isso, tá bom? Eu ia falar uma coisa. A diversidade, o capitalismo, a ideologia burguesa adota muito as palavras, como a gente disse, né? A diversidade é uma delas, né? A gente vê a diversidade na Globo, na TV, nas cores, né? Enfim. E legal, diversidade é bom. É bom estar inserida a diversidade nas pautas. Só que a diversidade só existe enquanto tal quando as condições reais de desenvolvimento humano são iguais para todos. Então, não existe diversidade para um que come 5 refeições por dia e outro que come uma, ou às vezes não come, sabe? Quem é que vai... como é que eu vou explorar as minhas diversidades, as minhas individualidades enquanto ser humano, as minhas qualidades enquanto ser humano, as minhas vontades, e explorar elas e ser um ser diverso numa sociedade diversa, se eu não tenho as mínimas condições básicas de desenvolvimento do meu ser, tanto intelectual quanto biológico? Então, vender essa ideia, sociedade diversificada, é a mesma coisa que falar sobre a sociedade do conhecimento, a sociedade da informação, sabe? Onde o cara ali não tem água em casa, o outro não tem gás, o outro não tem nem pão. Quem é que vai se desenvolver numa sociedade diversa e cheia de boniteza assim? Não existe. Nesse sistema não Perfeito. existe. Eu vinha pensando isso esses dias, né, sobre o desenvolvimento tecnológico, como a gente tem possibilidade hoje tecnológica de fornecer condições dignas, né, para muita gente. E por uma série de obstruções do capital, isso não acontece. Por exemplo, por que a gente precisa utilizar gás hoje ainda, né? Gás é uma tecnologia já antiga, da Revolução Industrial. Hoje, bom, tinha uma pesquisa, se eu não me engano era da USP, mas eu posso estar errado, em que o pesquisador estava desenvolvendo, ele tinha criado primeiro um forno à base de energia solar, ele ia criar um fogão, e aí do nada ele ficou sem recurso para pesquisa. Ou seja, né? Por quê? Por que ele ficou sem recurso? Porque o fogão ia ser feito em larga escala para ser desenvolvido nas periferias, para ser dado para as periferias, né? A gente hoje tem fogões que são por indução, só usam eletricidade. Por que que o governo continua dando vale gás para as periferias? Por que que não dá o fogão, né? Porque se der o fogão, não vai precisar dar o vale gás, aí não mantém o voto de cabresto, e aí não consegue também, a partir da 30 vale gás, dizer que deu 90 e se apropriar dessa questão. Isso pode ir para uma série de outras coisas, né? Com a criação e desenvolvimento tecnológico que a gente tem de panela de pressão elétrica, de panela elétrica, de não sei o que elétrica, e as pessoas continuam passando fome porque elas não têm gás, como a gente viu, que elas vão ter que fazer fogo de chão, mas elas têm eletricidade, né? Porque esse é um direito básico e a gente ainda consegue ter eletricidade um pouquinho mais acessível. Cara, não é o Ian socialista e o Leonardo socialista que estão falando.
Está na Constituição brasileira, sabe? Exatamente. O A acesso, versão é vermelha, né? Não, é. Os acessos às condições mínimas de sobrevivência e desenvolvimento humano está na Constituição. Não é porque eu sou socialista ou comunista, não é porque o Leonardo é socialista que a gente quer, é utópico. Não, tá na lei, está na nossa lei. Está na nossa lei. Só não é cumprido. E outra, essa questão do desenvolvimento tecnológico e da ciência, a gente já tem o suficiente para construir uma sociedade que produza e se desenvolva, onde todos têm acesso às produções e às riquezas. Claro, ninguém vai tomar um Chateaubriand de 1934, né? Mas vai ter comida, sabe? Vai ter energia elétrica, vai ter uma moradia decente. Há condições materiais para o desenvolvimento da sociedade, para a construção dessa sociedade. Exato. Não existe uma receita que vá, né? A gente precisa construir essa sociedade. Há condições, há ciência o suficiente e há tecnologia o suficiente. Só que essa sociedade assim não garante o privilégio de poucos em detrimento de muitos, né? Isso, meus caros ouvintes, e agora quem está assistindo também, né? Porque estamos no YouTube. Isso é política, né? É política. Começamos 2022 descendo o sarrafo. Descendo o sarrafo, né? E como o professor ia falando, começamos 2022 aí descascando a batata, descendo o sarrafo, e é isso aí mesmo que a gente quer, né? Porque a gente precisa começar a construir um mundo mais bonito. E a gente tem, como o professor ia falou, recursos suficientes para isso, para dividir essa riqueza, para conseguir fazer com que todos sejam mais e não menos, né? Como se busca isso. Mas a gente também precisa ir constituindo uma consciência coletiva e emancipada criticamente da realidade concreta. Não dá para se manter dessa forma que está. E para quem nos escuta, se não são professores e professoras, cabe também a vocês, claro, falar na sua comunidade, com agentes do mundo, enfim. Mas para professores e professoras, o papel é um pouquinho mais complicado e um pouquinho mais importante. Eu até diria, não querendo puxar a brasa aí para minha sardinha, né? Mas é porque quando surgir, professor e professora, o assunto de religião na sua sala de aula, sendo um professor ético, progressista, né? O professor progressista não é progressista na sala de aula e depois ele sai da sala e ele quer matar todo mundo e enfim. Não, o professor progressista não pode se desistir disso. Sendo progressista e ético na sala de aula, quando um aluno lhe perguntar, mas essa religião aqui é do mal, você não segue o baile, né, da coisa. Você para. Você para e conversa sobre aquilo para desconstruir aquela ideia, para, como eu gosto de falar, falei muitas vezes aqui, né, desconstruir preconceitos para construir conceitos com os nossos alunos. Quando o aluno perguntar, né, sobre o direito dele de revisão da prova lá, você fala, você tem direito de revisão da prova, você tem direito pelo ECA de revisão da prova, né? Muita gente não sabe disso também, mas pelo ECA lá o aluno tem direito de pedir uma revisão da prova se ele se sentir lesado de alguma forma. Você discute, você fala. Quando surgir uma notícia na televisão que o aluno falou sem pensar, como já aconteceu, né? Na época que eu estava lecionando no terceiro ano, eles falavam muito dos venezuelanos, daquela entrada no Brasil, daquela coisa toda. E eu passei vídeo para eles. A gente fala da Constituição, a gente fala sobre imigração, a gente tem que falar sobre política e religião na escola, e tem que falar sobre política, religião e futebol também, porque essas coisas se falam, né? O que é futebol se não política? Por que resolver fazer uma Copa América quando centenas de pessoas estavam morrendo e falecendo sem ar no hospital? Ele vai dizer que isso é só esporte? Não, isso é política, né? Por que fazer uma Copa do Mundo quando a gente estava numa crise econômica gigantesca e tirar o hospital e varrer mendigo e morador de rua para baixo do tapete para esconder para os gringos? Isso é política, né? E agora a gente vai entrar num outro problema político de novo. 2022 é ano de eleição e já está se falando em Copa do Mundo. Isso é política também. Então a gente tem que falar sobre essas coisas com a comunidade, na comunidade, com os vizinhos, com o pai e a mãe, e enquanto professores e professoras na sala de aula, sim. Você está respaldado para fazer isso legalmente, faça sem medo. É isso. É isso. É isso. Para começar o ano, Tudo então, desejo um ótimo, feliz 2022 para
Um ótimo feliz, né? Maravilhoso. Um ótimo feliz. Em dobro. Desejo um ótimo 2022 para todo mundo, que a gente comece o ano paulada, né? Que a gente comece o ano demitindo o presidente. E é isso aí. Então, vocês podem nos encontrar agora também no YouTube, lá no meu canal do YouTube, né? E no Spotify, como sempre. Que 2022 seja um ano de bastante luta. Seja um ano de luta. É isso aí. Esse foi o Falando em Educação. Nós agradecemos a todos e todas por ouvirem e por nos acompanharem. Pedimos que E nos favoritem o verem. podcast para continuarem nos acompanhando. A gente se escuta no próximo episódio.